E com muito carinho, hoje nós vamos falar nesse primeiro dia sobre o Messias esperado. Quem conversa com a gente, nos ajuda a conhecer mais sobre o nosso Salvador, é o Padre Sidney Lino da Cruz, aqui da Arquidiocese de Aparecida, que completou 1 ano de sacerdócio no mês passado. Padre Sidney, sua bênção. Deus te abençoe, Zé, tudo bem? Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, bem. Bom dia. Bom dia. E parabéns, 1 ano. 1 ano, muito obrigado. Que alegria. Por favor, Padre, Obrigado. fique à vontade. É interessante, né? É 1 ano como sacerdote, aquele que aqui na Terra tem a missão de continuar tudo aquilo que Jesus plantou e deixou, não é, Padre? Exatamente, olha a responsabilidade disso, porque sabemos que não é fácil dar continuidade à missão de Jesus. Para Ele, enquanto caminhou aqui conosco, já não foi tão fácil assim, imagine para nós, humanos, com as nossas falhas e pecados. Mas contamos sempre com a graça e com o auxílio do próprio Deus, que é quem, na realidade, nos chama e nos dá a graça de sermos padres. Muito bem, bendito seja Deus. As Amém, nossas orações amém. para o Padre Sidney nesse 1 ano de vida sacerdotal. Já partilhou muito com a gente no tempo de diácono, né? E Sim. agora volta também como sacerdote, nos ajudando a entender um pouco mais sobre a nossa história da salvação. Ô Padre, a gente escolheu essa série, né? A gente está vivendo o tempo do Advento, aquele que vai chegar, então quem não conhece não ama, né? Então a gente precisa conhecer para Exatamente. amar, não é? Agora, quando a gente fala de Messias, essa palavra, né? Qual que é o significado dela e por que você tinha essa expectativa da chegada de um Messias? Bem, primeiramente a palavra Messias está relacionada diretamente com o rei, com aquele que vem para governar, com aquele que vem para liderar o seu povo. Diferentemente daqueles reis que têm um poder assim opressor ou todo centralizado nele, o Messias não. O Messias viria realmente para reger o povo, governar o povo em favor do povo. E a espera desse Messias, deste grande Messias, era tão assim aguardado porque o povo sofria muito, padecia num tempo de angústias, de guerras, de desunião. Já o povo não se entendiam bem entre eles mesmos. O Messias viria para estabelecer a paz, para estabelecer a união do povo de Deus, no caso do antigo Israel, mas também de todos os homens que caminham neste mundo. Por que foi necessário a vinda de Jesus? Porque Deus criou todas as coisas que existem, criou a nós, seres humanos, à sua imagem e semelhança, mas por que a necessidade de se encarnar, né, no seio da Virgem Maria? Jesus teve que vir ao mundo para reconectar novamente nosso caminho com o caminhar de Deus. O homem, ao longo da história, foi se afastando um pouco do Senhor. Esqueceu dos mandamentos, esqueceu de viver a aliança que o Senhor tinha feito com eles, não, a aliança de amor que Deus se propôs em fazer com eles e assim caminhar. Esqueceram das promessas do Senhor. Então Jesus veio como aquele que iria nos recordar este caminho e recordar o quanto Deus nos ama. Nos perguntamos assim às vezes, será que se o homem, se Adão e Eva tivessem pecado lá na origem, será que Jesus se encarnaria? Sim, Jesus se encarnaria para nos mostrar, nos manifestar o quanto somos importantes e o quanto Deus nos ama e o quanto nós necessitamos de Deus em nossa vida. Que lindo, amém, Padre. O senhor me fez lembrar aquele canto do Exulte, né, que a gente canta na Vigília Pascal, que diz assim, né, feliz culpa de Adão. Como que pode o pecado ser feliz, né? Porque nos trouxe Jesus. Exatamente, podemos dizer que a culpa de Adão acelerou um pouco essa ação amorosa, misericórdia do Senhor. Mas Jesus vem para novamente nos reconectar com Deus, nos levar novamente para mais próximo de Deus, reconduzirmos no caminho que o pecado nos desviou. Vamos ver agora uma profecia do profeta Isaías. A gente preparou um texto bonito que está em Isaías 7, no versículo 14, não é? Que diz assim para nós um pouquinho mais sobre essa espera, essa chegada do Messias. Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma jovem conceberá e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Emanuel. O que a gente pode falar sobre essa profecia de Isaías, Padre? Emanuel, Deus conosco. Não? Isaías profetiza em um tempo de conturbação, em que o povo estava vivendo guerra. O rei Acaz, que é o rei dessa época em que ele faz essa profecia, tinha feito aliança com a Síria, o povo pagão. Por isso se desviou do caminho do Senhor. Fez essa aliança porque os outros povos se levantaram contra ele e ele, por medo, foi fazer a aliança com a Síria. Então Isaías chega, pede para que ele não tenha medo em nome do Senhor, o Senhor virá em auxílio dele, porém pede com que ele peça a Deus um sinal para que tudo isso seja confirmado. Acaz nega, eu não vou tentar o Senhor Deus, mas não porque ele tinha fé. Ele diz isso porque já tinha feito aliança com a Síria. Então se ele aceitasse a profecia de Isaías, ele teria que se converter. Aí ele estaria perdido, poderia ser atacado e o seu povo
vir a morrer a todos, não? Então Isaías diz, ó, apesar de você não pedir um sinal ao Senhor, o Senhor mesmo te dará um sinal. Eis que uma jovem, é a tradição correta, em algumas Bíblias vai estar eis que uma virgem, mas a correta é a jovem, conceberá e dará à luz. Será Deus conosco, o Emanuel. Que riqueza, Padre. Obrigado por essa partilha. E a gente vê que desde o livro do Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, já tem, eles chamam de proto-evangelho, né? Isso, que já tem um anúncio dessa virgem que vai conceber, exatamente. Não é isso? Exatamente. Em Gênesis 3, 14 e 15, tem esse proto-evangelho onde a virgem conceberá não, e colocará aí a inimizade entre a serpente e a mulher, já anunciando esta manifestação do Senhor, esta vinda no Senhor na nossa carne humana. A virgem, a jovem, que dará à luz ao Messias, ao Rei Salvador, que será descendente de Davi, da casa de Davi. O senhor já deu o gancho para a pergunta que seria a próxima. Olha que providência. Descendente de Davi. O que significa isso, dizer que o Messias viria da casa de Davi? Por que Jesus pertence à casa de Davi? Isso, segundo a tradição e a espera do povo judeu, o Messias deveria vir da casa do rei Davi. Davi foi o grande rei, aquele que fez muitas coisas pelo povo, libertou o povo, foi aquele que lutou contra os povos pagãos e venceu as guerras. Ele que era tido como pequeno, frágil, mas foi forte porque o Senhor sempre esteve com ele. Então o Messias, o Salvador, deveria vir da descendência de Davi. Davi dá como que um selo de, vamos dizer, de qualidade ao Messias Salvador. É da casa de Davi, então realmente veio de Deus. É para a nossa salvação, é para nos libertar. Davi é como que aquele selo que nos garante a certeza de que é a vontade de Deus, é o Messias esperado. Para você que está ligado no Bem-vindo Romeiro, nesse tempo do Advento, a gente está fazendo uma caminhada bonita até o Natal do Senhor. Durante todas as terças-feiras, até o Natal, nós vamos conhecer um pouquinho mais de Jesus, conhecer para amar. E o Padre Sidney vai nos ajudar então a falar um pouco mais sobre o Messias e a entrevista de hoje sobre o Messias esperado, como que era lá no Antigo Testamento, esta grande ansiedade e expectativa da chegada do Messias. O Padre Providência é tão interessante que daqui a pouquinho o Padre Cláudio vai estar com a gente, refletindo o Evangelho de hoje, que de fato fala, né, que tantos queriam ver, tantos queriam sentir, mas foi aos humildes, né, aos simples, José e Maria, que puderam ver primeiro esse Messias. Porque se esperava alguém que... Não sei, o que se esperava do Messias? Que nascesse num palácio de ouro? Como é? Exatamente. O Messias esperava que viriam como aquele rei poderoso que vem montado em seu cavalo e passando a fio da espada todos aqueles que estão na frente, todos os inimigos. Esperava um rei. Como a gente espera um rei? Que vem com a sua realeza, com toda a sua corte, toda a sua riqueza, com todo o seu poder, podemos dizer assim. E Jesus, o Messias esperado, o nosso Salvador, veio na simplicidade de um menino frágil, sem poder nenhum, dependente dos seus pais totalmente, nascido em uma manjedoura, no meio dos animais que ninguém queria o acolher e não visto por ninguém. O rei, todo mundo faz aquela fila, faz aquela bagunça para que o rei passe, não para acolher o rei bem. Jesus nasceu no silêncio de uma noite, na simplicidade. Por isso, somente os simples, os humildes de coração, aqueles que são sensíveis na realidade às manifestações de Deus, reconhecem a Jesus como Messias e sabem também reconhecer a chegada deste Emanuel, deste Deus conosco. Nós temos uma outra parte da profecia de Isaías, no capítulo 9, versículo 6, que a gente acompanha agora também no Bem-vindo Romeiro, que nos fala da chegada desse Messias. E diz assim, né? Pois nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado, o poder de governar está nos seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai para sempre, príncipe da paz. O que podemos compreender dessa profecia, Padre? Bem, Jesus vem com o poder de Deus. Tudo que ele vai fazer, toda a sua vida, depois no Evangelho nós podemos conhecer um pouquinho mais das suas ações, do modo que Jesus atuou, ele veio com o poder de Deus, com a mão de Deus sobre ele. E um dos fatores assim que mais marcam a vinda do Messias, do próprio Jesus, é a paz. Eu dizia no começo que os povos estavam em guerras, em conflitos, já não mais se entendiam. Jesus, enquanto Messias esperado, não veio somente para governar no sentido de hierarquia e poder, mas ele vem principalmente para estabelecer a paz aos povos, à convivência, a paz ao nosso coração, que tantas vezes fica atribulado com o pecado, com as angústias do nosso dia a dia e da nossa própria caminhada.
O padre, a gente tem que tomar cuidado em relação à figura que a gente constrói de Jesus, porque eu posso construir um Jesus libertador, um Jesus político, um Jesus guerreiro, enfim. A gente precisa tomar cuidado. E como que eu faço para enxergar quem é o verdadeiro Jesus? Sim, realmente a figura de Jesus é toda essa, não? Jesus é o nosso libertador, ele teve uma ação política na história? Não, mas querendo ou não, se envolveu porque ele esteve no meio de pessoas que faziam política, no meio de uma sociedade. Ele é só o Filho de Deus? É o Filho de Deus por excelência, mas também é aquele que luta a favor do pobre, é um revolucionário. Podemos dizer que sim, mas um revolucionário da paz, que traz a paz, que traz a união e a concórdia. Eu gosto de pensar em Jesus como aquele amigo que caminha conosco, que está sempre próximo, que está ao nosso favor. É o nosso libertador, é o nosso salvador, é o Filho de Deus por excelência, sim. É o nosso Messias, o Rei que nós esperamos, aquele que quer governar, direcionar a nossa vida. Agora, a gente não pode fazer de Jesus ideologias. Jesus não é uma ideologia, ele é uma pessoa real. Por isso eu gosto da figura de amigo, porque o amigo é alguém real que caminha conosco, não é uma coisa ideológica que imaginamos, está sempre ao nosso lado. Eu gosto dessa figura e também demonstra muito aquilo que Jesus foi na sua vida, amigos, não? Se fez amigos de todos e nos chamou de amigos. Que riqueza, amém, Padre. A gente tem mais uma passagem da Sagrada Escritura para acompanhar também, já é o Evangelho, né, de São Lucas, no capítulo 3, versículos 16 a 17, e aí fala sobre João Batista que disse, né, e ele respondia a todos, eu vos batizo com água, mas verá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Havia uma confusão, né? Será que João Batista já é o Messias, né? Então ele quis fazer uma explicação, Padre? Sim, isso? Esperavam de João Batista que ele fosse o Messias, até mesmo pela ação dele de batizar. Uma das profecias do Antigo Testamento era que o Messias seria aquele que viria para batizar. Porém, João Batista batizava com água. E ele está nessa passagem, ele explica, olha, eu sou a voz que clama no deserto, eu não sou o Messias. Virá o Messias, aquele que é maior do que eu não sou digno nem de me abaixar diante dele, porque ele é bem maior. E ele batizará com o Espírito para diferenciar. O Messias não batizará com água. Ele nos batizará e nos batiza com o Espírito Santo. É uma das missões de Jesus. Jesus veio para libertar, para salvar, mas também para trazer à nossa vida, ao nosso coração, o Espírito Santo de Deus que repousa sobre ele por excelência. E João Batista quer alertar o povo. Não sou eu o Messias, o Salvador, mas eu sou aquele que aponta. É Ele, é Jesus, é o Cordeiro de Deus, aquele que vem para nos salvar, nos libertar de todo o mal e nos conduzir, reconduzir para Deus. E a frase de João Batista continua, né? E diz assim para nós, nesses versículos que o Zé estava lendo. Sobre Jesus, João Batista dizendo, né? O Messias. Ele traz a pá em sua mão para limpar a eira, a fim de guardar o trigo no celeiro. Mas a palha ele queimará no fogo que não se apaga. Aí que é interessante, né? Porque aí o João Batista já faz uma outra visão desse Messias que também quer mostrar para a gente o caminho certo de ser seguido e aquilo que está errado. Exatamente. Jesus, enquanto Messias, vem para estabelecer a paz, a salvação e o reino de Deus. Mas ele é justo. Uma das palavras mais fortes que nós podemos ver ao longo desse advento é a palavra justiça. Ele vem para estabelecer também a justiça. E nessa figura de linguagem, não da palha, dos frutos, daquilo que vai ficar no celeiro, do que vai ser tirado fora, são aqueles que abraçam o reino de Deus em sua vida e aqueles que não. Os que acolhem o reino de Deus em sua vida, os que acolhem a mensagem de Jesus, serão elevados para junto de Deus. Os que não, serão jogados fora, não estarão no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, nós precisamos abraçar aquele que é o reino de Deus. Jesus, o Messias, o Rei, o nosso Salvador. Senão, estamos fora do reino de Deus. Amém, Padre. Tão bom ouvir isso, né? Conhecer mais de Jesus. Para a gente encerrar, Padre, quero só pedir, o que a gente pode, depois de aprender tudo isso com o Senhor, colocar nos dias atuais, nesse advento, nessa expectativa da segunda vinda de Jesus, que é a vinda gloriosa, o que a gente pode, depois de aprender tudo isso com o Senhor, colocar em prática para viver o nosso advento? Primeiro, eu acredito que preparar bem o nosso coração para acolher esse Messias que vem. Não só na fragilidade do menino, na pequenez de um menino, mas na grandeza enquanto rei. Porque sabemos que o advento nos prepara para recordar esse nascimento do Senhor na carne humana, mas principalmente nos alerta para a segunda vinda do rei que virá para julgar, que virá para nos trazer a salvação e nos levar para junto de Deus. Colocar em prática isso. Depois a confiança. Um dos grandes pecados dos reis do Antigo Testamento foi não acreditar nas promessas do Senhor, naquilo que os profetas diziam. Nós muitas vezes também não acreditamos. O Senhor nos diz, eu vou
ao seu encontro, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar. E nós desconfiamos e temos medo, não acreditamos naquilo que o Senhor nos promete. Eu acredito que o tempo do advento, e conhecendo um pouquinho de como foi a caminhada de Jesus, a sua vinda, nós precisamos crescer em confiança, saber esperar, saber ter esperança no Senhor que vem ao nosso encontro. Amém. Padre, muito obrigado. A gente fica muito feliz com a presença do Senhor aqui. Eu que agradeço. Pelas palavras que chegam ao nosso coração. Até semana que vem. Com a graça de Deus, estaremos aqui. Na semana que vem a gente continua então, nesse momento tão especial, não é? Falando sobre a vinda de Jesus, nos ajudando a preparar bem para o nascimento dele, o Natal, mas sobretudo a segunda vinda, a vinda gloriosa do Messias, e o Padre estará conosco aqui nos ajudando.